Uma cidade feita de gente. Gente que trabalha, que se une, que enfrenta os desafios. São Caetano é assim. Ações inovadoras e corajosas mostraram que era possível salvar vidas e colocar a economia para funcionar. Cuidar da saúde e gerar renda ao trabalhador. Na educação, ninguém ficou para trás. E nas ruas, o que era bom ficou ainda melhor. A nossa São Caetano não para. Cidade segura, que acolhe e que caminha junto com sua gente. Prefeitura de São Caetano do Sul. A mudança segue em frente. As chuvas de verão estão chegando. Nessa hora, saber o que fazer para diminuir o impacto delas é fundamental. Se o tempo fechar, proteja-se em lugares seguros e elevados até a chuva passar. A Prefeitura trabalha durante o ano todo com ações preventivas como limpeza de córregos e abertura de piscinões. Faça sua parte também. É tempo de prevenção e trabalho em equipe. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Olá, muito boa tarde a você, internauta ligado na RDTV. Seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Desse 21 de dezembro de 2021, começou o verão e com um calorão gigantesco aqui na região do ABC. Pelo menos, por enquanto, nenhuma previsão de chuva. Pelo menos que eu estou olhando aqui na minha casa em Diadema, nenhuma previsão de chuva por enquanto aqui para a região. Esperamos que pelo menos que é um pingo para dar uma aliviada, né? Aqui para a gente nesse calorão. Esperamos que seja um calor também de chuvas, principalmente nos reservatórios, onde a gente mais precisa nesse momento. Como você sabe, a participação de vocês sempre muito importante aqui na caixa de comentários da live, mandando pergunta, mandando só o seu boa tarde, mandando o seu recado aí para vocês. E, claro, pessoal de Santo André, principalmente, pois hoje nós vamos falar da política da sua cidade e conosco aqui na tela do RDTV, recebemos o presidente do Legislativo, Pedrinho Bottaro, do PSDB. Presidente, boa tarde, bem-vindo novamente ao nosso programa. Boa tarde, Carlos Carvalho. Para mim é uma alegria imensa hoje estar junto com você aqui mais uma vez. Quero imensamente agradecer e desde já pedir desculpas aqui. A gente teve um contratempo na agenda, por isso que a live começa um pouco atrasada, mas a gente está aqui à disposição para poder fazer esse bate-papo gostoso aqui. Perfeito. Aliás, um bate-papo de resumo, né? Sempre a gente tenta fazer isso no final do ano, né? Resumir o que aconteceu na Câmara. E num ano, lógico, que começou muito difícil, mas deve tá terminando, pelo menos a gente olhando de longe, com um certo alívio, né? Depois do maremoto do início do ano, a Câmara de Santo André, inclusive, vítima da Covid, perdendo 2 vereadores, ainda perdeu mais um que teve um AVC. Como é que o senhor consegue resumir esse ano de 2021 em relação aos trabalhos da casa, em relação à presidência, em relação mesmo às dificuldades de início, que depois agora deram uma aliviada? Para a gente, assim, tá sendo um final do ano, inclusive, bem puxado ainda. Você sabe que parece que o ano não quer acabar, né? A gente está com um monte de coisa a ser feita ainda esse ano, né? A gente, lógico, para agora os trabalhos legislativos aqui no dia 23, as sessões já estão interrompidas desde o dia 2, mas aqui na Câmara o trabalho não para realmente, porque a gente tem um mandato de vereador para poder atender as pessoas, ao mesmo tempo aqui na presidência da Câmara, a gente poder despachar os assuntos, fazer as coisas que precisam ser feitas. A gente tem um prazo, né, para concluir todas as coisas, mas uma esperança também de que 22 seja muito melhor, né? Esse ano a gente começou com as dificuldades, porque todo início de mandato é diferente, porque as pessoas que chegam novas, elas querem colocar os seus desejos, seus anseios também, e aí acaba sobrecarregando todo o trabalho da Câmara Municipal, e ao mesmo tempo nós tivemos o agravamento da pandemia, da Covid-19, infelizmente, que vitimou 3 amigos nossos, 3 vereadores, 2 homens e uma mulher, e que também deixou a gente bem impactado, né? Além disso, a gente teve que fazer toda aquela adequação do retorno na sequência, né? Do retorno pós esse finalzinho de pandemia, já com o processo de vacinação, fazer as pessoas voltarem para o seu ambiente de trabalho, se sentirem seguras no ambiente de trabalho para poder ofertar aquilo que a gente tem de melhor para o nosso funcionalismo, mas ao mesmo tempo ofertar também para a população aquilo que a gente tem de melhor. Então, foi um ano que, intelectualmente falando, né, acho que emocionalmente falando, foi bastante pesado, até mais do que da forma física, né? Eu digo a você que ontem eu comentava com a minha assessoria, nós íamos de um evento lá com a primeira-dama e com o prefeito Paulo Serra, do Natal Solidário,
E aí, no caminho, a gente comentava sobre isso. Esse ano, confesso a você, que parece que foi muito mais pesado do que 2020. Parece que a gente está muito mais cansado, realmente. Porque apesar de ter um início de esperança ali com a vacinação em janeiro, né? Mas mesmo assim ainda foi devagar, né? Então, e a segunda onda muito pior que a primeira, né? Então não tinha como, né? Não tem quem leve essa situação com frieza, né? É impossível levar a situação que aconteceu com frieza, né? Imagino que para você que perdeu 3 colegas num ano e 2 numa diferença basicamente de 10 dias, até menos do que isso, né? O Exato. impacto foi infinitamente maior, né? Exato. E agora a nossa preocupação, Carlos Carvalho, eu tenho certeza que essa notícia você também já trouxe aqui para o RD, a respeito dessa nova síndrome gripal que, infelizmente, a procura nas UPAs tem sido maior nesse momento do que com a pandemia da Covid-19. Então, porque naquele momento da pandemia, muitas vezes passava pela UPA, rapidamente já ia para o estado de internação. Né? Agora não, agora aumentou muito a demanda das UPAs, né? A gente sabe disso, porque esse vírus, essa gripe tem realmente tomado conta. E eu vou te falar mais: tem uma substância, não me lembro o nome agora, o remédio que atua diretamente na H1N1, que infelizmente tem faltado, inclusive, nas farmácias particulares, né? Quer dizer, então, o poder público também tem oferecido medicamento, inclusive para quem passa no médico particular. Então, tem sido um agravamento muito forte, né? A gente pede ainda para as pessoas utilizarem 100% as máscaras e tomarem todo cuidado ainda nesse restinho de ano e o início do ano que vem. Exatamente, H3N2, aliás, o Butantan já avisou que em janeiro já está produzindo as novas vacinas, que é a vacina da gripe, né, que a gente já toma normalmente todos os anos, mas já reforçada para combater essa H3N2, por isso que o uso de máscaras segue sendo muito importante, todos os cuidados, claro, que são devidos. Presidente, nos últimos anos, quando a gente vem falando contigo sobre a Câmara, foram conversas sempre sobre o processo administrativo, de tentar modernizar, digitalização, a questão do aplicativo do Legislativo. Essa pandemia, esse processo de vai e não vai, volta ou não volta, prejudicou de algum modo esse processo de digitalização? Ou tudo conseguiu ainda seguir dentro do possível para modernizar cada vez mais a Câmara de Santo André? É importante ressaltar que, assim, a Câmara Municipal de Santo André assim, você fazendo um comparativo com as demais do ABC, é a que que mais conseguiu economizar recurso durante todo esse exercício. Nós estamos devolvendo por executivo 24 milhões, 400 e pouco, vou levantar o valor para você aqui. Nós já havíamos anunciado um número inferior, né? Porém, agora confirmando, hoje nós conseguimos confirmar esse número maior, porque sempre no final do ano tem os restos a pagar. Então, a gente hoje fez o ato que faz a devolução para o executivo, o valor de 24.445.934,32 centavos. É a maior devolução dos últimos 6 anos aqui da Câmara Municipal, e é um fruto de um trabalho feito pelos vereadores, pela mesa diretora, sem dúvida, a presidência, mas também os 21 vereadores que souberam também economizar o dinheiro público, não só deixando de gastar, mas também aplicando bem esse recurso. Nós aplicamos bem, implementando todo o sistema virtual, e aí nós economizamos principalmente com o material impresso, né? Material impresso. Você veja que eu gosto sempre de lembrar, Carlos, a Câmara Municipal gastava com esse tipo de material. Você manda fazer em gráfica. Esse aqui é um de 2018, esse processo, por isso que ele está. E aí, com o tempo, ele vai se desgastando. Então, a Câmara Municipal gastava muito com material desse porte, né? Com material gráfico, principalmente, com material esse material do dia a dia. Além disso, nós tínhamos também papel timbrado, né? Que a Câmara também mandava fazer. Então, tudo isso a gente conseguiu economizar bastante. E aí, além disso, a questão das horas extras, energia também que a casa consome, então todo o sistema de iluminação também, isso nos ajudou. O ano que vem, 2022, eu confesso a você que eu já tenho a previsão de gastar muito mais, né? Por quê? Porque a gente precisa implementar aqui o sistema de segurança, que a Câmara é muito defasada.
é uma das câmaras que tem mais esse problema aqui, já aconteceu várias ocorrências aqui relacionadas à segurança, e o sistema de energia solar, que é um outro sistema também que vai requerer um recurso significativo, porém eu sei que ao longo dos anos ele vai também significar uma economia para o futuro. Eu acho que eu poderia muito bem pensar, não vou gastar, porque se eu não gastar, eu vou sempre representar os altos índices de economia. Mas quando se trata de dinheiro público, a gente precisa, não é só não economizar, é empregar bem o recurso público, porque não adianta eu economizar e a casa cair, né? Muito pelo contrário. Então, o 2022, a gente tem aí o prognóstico de implementar mais. Além disso, eu já tenho um estudo feito para implementação de sinalização para as pessoas que possuem deficiência, principalmente deficiência visual. Então, a gente colocar chapinhas com braille nas portas para poder identificar o que é aquela sala, ao mesmo tempo piso tátil e outras coisas, assim como a gente já fez esse ano. A gente introduziu uma empresa hoje que faz o atendimento em libras aqui para a população surda e também faz a interpretação das sessões solenes e ordinárias durante as sessões que acontecem no plenário. Então, a gente vai empenhar também esse recurso para atender ainda mais as pessoas que possuem deficiência. Então, obviamente, que de antemão já posso lhe dizer que esse valor não vai se repetir em 2022, eu nem quero que repita. Agora, em 2021, o próprio Tribunal de Contas do Estado nos pediu que houvesse um contingenciamento significativo para poder dedicar essencialmente para a pandemia. Em março desse ano, como assim a gente fez em março também de 2020, eu já logo no início do ano destinei 1,5 milhão, tanto ano passado como esse ano, para as ações do combate ao Covid. Ao todo foram 3 milhões do recurso da Câmara Municipal destinada para isso, sem contar com outros projetos que nós aprovamos aqui também para o prefeito angariar recurso para a pandemia. O ano que vem, a gente sabe que esse recurso já não vai ser tão necessário assim, então é hora também de olhar para frente, porque eu acho que um verdadeiro estadista ele precisa olhar para o futuro, né? Eu vou embora da Câmara Municipal um dia, não sei se daqui 2 anos, daqui 3 anos, ou quem sabe daqui 3 anos, né? Em 2024 a gente não esteja mais aqui, mas eu quero deixar uma semente plantada para as próximas gerações poderem um dia olhar e falar, poxa, lá atrás teve alguém que realmente investiu para o futuro do Legislativo andreense. É bom lembrar que antes da pandemia já tinha a questão das obras mesmo de estrutura, vários locais ali passaram por reforma, os próprios gabinetes dos vereadores passaram por mudança, né? Ou seja, já estava nesse processo, né? Que a pandemia realmente não teve jeito, né? Tem que parar e falar, agora tem que priorizar a saúde do povo, não tem como, não tem por que fazer obra nesse momento, né? Agora existe essa retomada. E até uma pergunta sobre isso, se já está se pensando em obras para reestruturar a casa já com um aumento do número de vereadores a partir de 2025, já se pensa em fazer alguma coisa para agora ou vai esperar para o segundo biênio, o próximo presidente organizar essa pauta com mais calma, mais tranquilidade? Na verdade, eu já tinha aqui um projeto para a reforma do piso inferior, porque aqui no piso superior, a gente, no primeiro andar, nós temos a reforma de, como você falou, do prédio do piso inteiro, né? Trocamos tudo. Encanamento enferrujado, trocamos o sistema de fiação, que aqui era um caos, né? O piso também, para você ter uma ideia, uma época choveu dentro da Câmara Municipal e o piso inflou. Então, o que naquele momento foi feito? Para poder usar os gabinetes rapidamente, foi passado uma manta por cima e aquele piso ficou por muito tempo, né, sobre o piso de madeira que nós tínhamos aqui. Então, isso tudo foi tirado, ele já estava podre embaixo, foi tirado. Agora, o piso inferior não foi feito reforma alguma. Então, agora precisa ser feita essa reforma. Já tinha uma previsão, né, de fazer uma reforma no piso inferior. A gente, principalmente porque lá, Carlos, se você for lá conhecer, você vê que parece um caminho de rato. Ele tem várias entradas assim, porque parece que você foi feito puxadinhos, né, sem um planejamento como é aqui em cima. Então, e além disso, tem algumas salas grandes. Eu já ia tocar essa obra, não toquei por causa da pandemia, justamente. Eu falei, olha, o ano que vem, independente de aumento de vereadores ou não, a gente ia fazer já uma obra. Agora, eu confesso a você que eu mandei parar também essa obra, mandei parar o processo, para a gente poder fazer uma reanálise, um reestudo, para ver como é que fica esse quantitativo, porque não adianta, eu posso até fazer uma reforma para ajustar as partes administrativas e deixar essa parte dos vereadores para o próximo presidente fazer, no próximo biênio. Dá tempo de fazer até 2024. Porém, eu sou do princípio de que, assim, já que vai fazer,
faça bem feito, porque o retrabalho, ele custa muito mais para o poder público, ele custa em processo, ele custa em tempo processual, ele custa em parecer que você tem que fazer, as pessoas que estão empenhadas na obra e na licitação. Quando você licita um conjunto de uma vez só, ele fica mais barato do que se você craquelar esses itens. Então, a gente conseguiu fazer... Então, assim, está o estudo pronto já, né? Agora vai ter que acrescentar essa questão dos gabinetes, mas para o futuro a gente vai ter que pensar. Esse ano, o que a gente conseguiu fazer também é toda a reforma da esquadria da Câmara Municipal. A esquadria, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar, é essa parte aqui, ó. Nós tínhamos, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Não, sem problema. A gente tinha várias janelas aqui, todas danificadas, puxador quebrado, vidro quebrado. Quando nós tiramos o ar-condicionado da parede, ficou um buraco e nós colocamos plástico na época, então agora a gente teve que refazer, porque a esquadria já era feita para colocar aqueles ar-condicionado de parede. Então a gente mudou tudo. As portas lá de baixo também, elas, para você ter uma ideia, Carlos, elas eram super fracas. Você fazia assim, você arrebentava a porta para você ter acesso ao prédio da Câmara. Então, eu pedi para reforçar também e nós colocamos sistema eletrônico lá. Então, hoje não precisa mais de chave para você poder acessar o prédio da Câmara Municipal. Então, tanto a equipe de segurança como a diretoria da Câmara Municipal hoje tem acesso também à Câmara sem a chave, que antes ficava lá pendurada, qualquer um podia roubar a chave, era um caos aqui. Então, hoje não, hoje é um sistema de segurança mais integrado. Eu vou colocar o sistema de monitoramento aqui na casa, né? Também estou avaliando a questão de como vai ser feito isso, mas o processo já está em andamento. Nós vamos, para o ano que vem também, alugar carros, né? Acabar com esse negócio de a gente ter frota própria. A gente tem uma frota super defasada, tem vários carros na oficina e a gente tem 5, 6 contratos para regir a frota que a gente tem. Então, de seguro, de PVA, de manutenção de pneu, de manutenção da lataria, de gasolina, enfim, de tudo isso. Então, a gente vai descartar tudo isso e ficar apenas com um contrato enxuto também. E nós vamos economizar também tempo aqui no poder público, porque as pessoas não vão ter que se preocupar em fazer tantos contratos para reger a frota também. Então, tenho certeza que isso vai representar no futuro mais economia para o Legislativo aqui em Santo André. E nesse caso da frota, já vai ser leiloada a atual frota? Já tem um destino? A frota, na verdade, tudo que é patrimônio público aqui da Câmara não é nosso, né? É do Executivo Municipal. Alguns carros, eu confesso a você que eu acho que o custo de conserto ele é muito alto. Nós estamos tentando consertar, até porque assim não se dá presente de grego para ninguém, né? E até que saia um projeto realmente do contrato dessa frota, a gente tem que zelar pelo patrimônio que nós temos. Mas a ideia e o desejo do meu coração é a gente ofertar todos os carros para o Executivo Municipal, né? E é lógico, eu gostaria muito vai ser um querer do prefeito Paulo Serra, mas eu gostaria muito que ele investisse esses carros, principalmente num programa que precisa muito de Santo André, que é o PID, o Programa de Internação Domiciliar, né? Nós temos o Programa de Saúde da Família em várias unidades aqui de Santo André, na unidade de saúde, e aí eles vão até o local, até as famílias, e muitas vezes falta o veículo para levar esse agente de saúde, o médico, até as residências. Então, eu ainda sonho em a gente pegar todos esses veículos e convencer a prefeitura a deixar os veículos exclusivamente para a área da saúde, aqueles que estão funcionando, a gente dedicar para a área da saúde para poder ajudar a população. Óbvio que quando você faz um leilão, esse recurso ele volta para a prefeitura, mas nem sempre o recurso também é valorizado como deveria, né? Então, a gente gostaria, né, esse carro ele vai ser vendido com o preço que deveria. Então, a gente quer ceder para o Executivo sim poder fazer bom uso desse carro, principalmente na área da saúde, né? Nós temos aí o carro da presidência, que é um carro um pouco mais de destaque, né? Um Fusion de 2007, ele está, acho que 14 mil rodados só, é muito pouco, né? Ele está novo, eu não uso, aliás, eu estou no 3º ano da presidência, eu usei acho que 3 vezes para ir até o governo do estado só, no Palácio do Governo, mas não usei mais que isso. Então, a gente pretende leiloá-lo, sim, né? Pedir para o prefeito ver o quanto que ficaria para fazer um leilão, para poder também... Porque aí esse carro, como ele é de destaque, fica difícil você andar com ele na cidade, né? E não dá para você pôr na área da saúde, você imagina, né?
utilizar esse recurso. Então, a gente quer devolver para o Executivo e de uma forma significativa. E que dê certo isso, né? Realmente, em relação aos agentes da saúde, nem todas as cidades têm bairros pequenos, né? Então, tem lugar, beleza, você vai lá, anda ali, tá tudo certo. Agora, tem locais que são enormes e realmente ter um veículo, ter um carro, pelo menos para fazer esse transporte dos agentes, seria importantíssimo. E, presidente, a gente falou da parte estrutural, das mudanças, da modernidade da Câmara, mas qual foi o entendimento seu em relação aos vereadores esse ano dentro do plenário? Vereadores novos, uns já chegam mais afoitos, outros esperam um pouquinho mais para estudar, para ver como é que funciona realmente o legislativo, porque não é só uma questão de regra, né? Tem toda a questão de cultura do próprio legislativo, que acaba sendo herdada a cada novo integrante que chega. Qual foi o entendimento do senhor em relação a esse ano? Eu confesso a você que no começo foi um pouco mais difícil. Por quê? Principalmente aqueles que renovaram, eles estão conhecendo um Pedrinho que muitos não conheciam, né? E eu também estou conhecendo alguns vereadores que a gente, durante a campanha, você acaba se cruzando, você conhece, de oi, tchau, mas a convivência, eu convivo mais com a questão política na minha vida do que com a minha família, porque eu fico aqui o dia inteiro, saio sempre tarde da noite, né? Chego cedo também, então convivo o maior tempo aqui na Câmara Municipal. Então, você se torna uma verdadeira família, para o bem e para o mal, né? Então, às vezes, você tem algumas discussões mais acaloradas, mas, em sua maioria, os 21 vereadores sempre prezam pelo bom entendimento, pelo bom diálogo. Aqui nós tivemos algumas pautas que foram pautadas que eu acabei sendo contrários, entre elas, essa mudança essa adesão à Constituição Federal, que permite aumentar o número de vereadores aqui na casa, apesar de toda o Grande ABC já ter aderido isso já há bastante tempo também. Várias cidades do estado de São Paulo já fizeram isso. Votei contrário, mas também nós dialogamos a respeito disso, coloquei minha posição, né? Mas, de uma maneira geral, Carlos Carvalho, eu acho que a gente procura, eu sempre procuro prezar pelo bom andamento do trabalho de todos os vereadores. Então, eu sempre acho que, do mesmo jeito que eu tenho direito de fazer um bom mandato, o outro vereador também tem essa expectativa, né? Então, seja ele oposição ou situação ao governo Paulo Serra, aqui dentro você tem um convívio significativo. Você precisa do apoio do outro, não apenas para votar os seus projetos, mas também para dialogar a respeito deles. Então, a gente sempre preza por isso, né? Eu confesso a você que o ano começou um pouco mais tumultuado e agora terminou muito melhor, né? Não tenho dúvidas. Confio muito na capacidade dos vereadores aqui, na capacidade técnica dos mesmos, nessa capacidade de diálogo. E eu sempre falo o seguinte, que por mais que eu seja da base do governo Paulo Serra, fui líder do governo dele, sou muito amigo do prefeito, porém, também eu sei o papel do presidente nas discussões. Então, precisa ser respeitada também a posição de cada vereador que quer colocar o seu pensamento ali na tribuna. Eu sempre digo o seguinte, Carlos Carvalho, sempre que tem respeito, a gente leva qualquer assunto, né? Eu não me furto, nem com a imprensa. Presidente, você tem algum assunto que você não me fez essa pergunta, mas assim, às vezes alguém, olha, tem algum assunto que você não deseja falar? Não, eu falo de todos, até porque a minha formação é do jornalismo, eu sou daquela comunidade do Orkut, eu odeio nada a declarar, né? Eu participava dessa comunidade, com certeza você também participava, Sim. E o Leandro também, mas porque eu sou muito a favor disso, de transparência, tanto é que no nosso site da Câmara, eu melhorei o site da Câmara Municipal, a gente colocou também a Brasileira de Sinais, então se você passa lá o mouse, você vê um bonequinho lá fazendo a imagem também. A gente melhorou o site da Câmara, colocando as sessões lá transmitidas pelo YouTube e ao vivo, 100%, acabou a sessão, já fica gravado lá. Antigamente você só colocava o vídeo no dia seguinte. A gente criou o canal do WhatsApp, aqui também através da nossa ouvidoria, que também foi uma plataforma que eu criei dentro da Câmara Municipal. Nós não tínhamos ouvidoria dentro da Câmara, então tudo isso mostrou trabalho para os vereadores, e aí esse ano a gente conseguiu aprovar a Procuradoria da Mulher, que foi uma novidade também, que os vereadores 100% aprovaram isso. Eu também criei um projeto chamado Pra Cego Ver, onde todas as postagens feitas pela Câmara nas redes sociais precisa ter hashtag Pra Cego Ver, e você fazer uma leitura da imagem, porque quando você passa o cursor, você ouve
o cursor, então você ouve aquilo que está escrito, então é a tradução da imagem que o cego não está vendo. Então, todos os vereadores aprovaram essas medidas, porque eu tenho certeza que a gente vai ganhando a confiança recíproca, se torna, e eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano que o Legislativo vai voar. Eu quero investir bastante também na área da comunicação. A gente tem mecanismos muito defasados aqui, câmeras defasadas, microfones defasados, a gente tem mesa, para você ter uma ideia, mesa de corte, por exemplo, para imagem, é super defasado. Então, tem câmeras aí muito melhores. Eu fui em Campinas, eu fui em Barueri, eu fui em cidades que você passa até vergonha quando a gente vem para cá e você fala assim, meu, olha como é que nós estamos aqui. Mas são coisas que a gente já veio nessa toada de melhorar. Eu tenho certeza que em 3 anos a gente já melhorou muita coisa aqui dentro e vai avançar ainda mais. Eu só preciso de mais tempo, né? Vontade a gente tem energia, tem garra, e eu tenho certeza que a gente está plantando boas coisas para o futuro de Santo André. Exatamente. E aliás, né, as TVs dos legislativos foram, nesse período de pandemia, principalmente quando a gente estava mais em casa, assim, mais trancado mesmo pela necessidade, foram caminho para saber o que estava acontecendo, estava sendo debatido, o que cada vereador estava pensando. Então, a importância do legislativo lá, no mínimo, transmitir as sessões da Câmara, já é um grande alento, né? Lógico, qualidade de imagem e tudo mais se resolve ao longo do tempo, mas facilitando essa chegada para os munícipes acaba sendo muito melhor. Daqui a pouco eu vou ler aqui as mensagens que já estão aqui na caixa de comentários do nosso chat, mas, Pedrinho, como você disse, você passou para a liderança de governo, é o atual presidente da Câmara, e esse ano, no meio do caminho, não tinha mais liderança de governo oficialmente. Você se sentiu, de algum modo, assim, tentando acumular a função, não a função de líder de governo, mas de tentar organizar as coisas, porque a gente sabe que o líder de governo ali na sessão organiza uma pauta, vai votar isso aqui hoje, isso aqui vamos deixar um pouquinho para depois. Você também teve que usar da sua experiência de líder para conseguir organizar depois que o professor Minhoca acabou deixando a função? Tive que fazer, caiu no colo, né? Porque quando você vai para o plenário, muitas vezes tem 200, 300 itens para você votar, né? Às vezes 100 itens. Então, obviamente que não tem como você discutir naquela sessão 100 itens que está ali. Porém, então eu tive que ajudar os vereadores a organizar isso, né? Sempre todas as sessões conversando com os vereadores. Gente, olha, quem quer votar o seu projeto, vamos discutir qual projeto que a gente já discutiu, qual precisa discutir mais. E às vezes o líder do governo, que também não é obrigação dele, versar sobre os projetos dos vereadores aqui da casa, né? Ele precisa estar ali para defender os projetos do executivo e dirimir dúvidas a respeito dos projetos do executivo. Mas aqui na Câmara sempre acabou o líder dando um pouco esse tom para poder, no sistema, na forma organizacional, ajudar aqui internamente. Eu já tinha essa experiência, então fiz isso novamente. Os projetos do executivo, a articulação do governo teve que ajudar também nesse processo, conversar com cada vereador. Eu contribuí bastante, alguns outros vereadores da base de sustentação também ajudou a gente a poder falar sobre a importância de cada voto e de cada projeto, né? No dia a dia ali durante as sessões, a gente foi conduzindo, né? A hora pedia para tal vereador fazer uma coisa, outro fazia outra, então a gente foi se dividindo muito. Eu tive grandes parceiros aqui, e por vezes na sessão isso virou até motivo de risada, né? A gente dava risada, falava, o líder agora vai ser o Ricardo Alvarez, que é do PSOL. Não, o líder hoje vai ser o Wagner Lima, do PT, né? Então, uma vez o Alvarez, inclusive, brincou, né? A gente até deu risada. Ele estava na mesa diretora e ele leu lá assim: prefeito Paulo Serra nomeia o fulano de tal como líder do governo e tal. E a gente, né, todo mundo criou aquele impacto, foi engraçado e tal. Mas num clima mais descontraído, porque é muito pesado, né? É muito pesado. Assim, quando a gente quer lutar pela nossa bandeira, pela nossa causa, a gente fica, né? Parece leão querendo defender seu filho, né? A gente vai para cima, você quer brigar, você quer discutir, e aí a gente de vez em quando precisa ter esses momentos também para baixar um pouco o tom, para levar a política um pouco mais para o diálogo, né? Eu tenho certeza, porque nós somos seres humanos, todos são seres humanos, né? Você vê que todo mundo está aberto aí à dificuldade, né? Infelizmente, né? A gente teve esse problema todo que aconteceu aí na pandemia, com a perda de alguns amigos. Nós tivemos agora recentemente, não foi por conta da Covid, mas o falecimento do pai do professor Ricardo Alvarez, né? Eu estive lá, inclusive, no velório. Então a gente acaba sentindo isso, porque todo mundo sente, todo mundo é amigo, todo mundo está próximo, né?
Isso não quer dizer que a gente vai comungar das mesmas ideias, né? A gente vota contra. Pô, mas como assim? Você está tomando café com esse cara e você votou contra o projeto dele? Não, você vota contra por conta de posicionamento político. E aí, a beleza da política está justamente em você saber respeitar o outro, né? A beleza da política está justamente em você saber até onde é o seu limite, né? Até onde você pode ir, e sempre no bom tom, sem desacato. Você vê brigas homéricas no Congresso Nacional que são ridículas, né? Mesmo na Assembleia Legislativa, e aqui em Santo André também já teve esse tipo de briga, esse tipo de confusão, e que a gente não é de acordo. Então, o líder, muitas vezes, Carlos, ele ajuda nesse processo, porém, ficamos sem. Confesso a você que outro dia eu li uma matéria que o RD, inclusive, colocou, acho que foi uma live que o prefeito Paulo Serra fez com vocês, e aí eu li para minha esposa que ele falou assim: olha, o presidente Pedrinho Bottaro está tocando muito bem o processo lá na Câmara Municipal, está indo muito bem. Eu li aquilo, até brinquei com a minha esposa, né? Falei, acho que vai demorar para colocar mais o líder, mas eu também agradeço demais, porque o prefeito mostra cada vez mais a confiança que ele tem no Pedrinho, como amigo, como líder, como gestor. Cara, faz quantos anos o Robertinho faz que o presidente não era reeleito? Desde 1992, alguém não era reeleito presidente da Câmara Municipal. Então, a gente conseguiu uma coisa nova, né? E, se eu não me engano, também o presidente mais novo da história também, né? Que chegou com menor idade na presidência da Câmara. Então, são coisas que a gente vai se sentindo bem quando vê o trabalho validado. E agora eu recebi, recentemente, o prêmio IBVG Eu ia perguntar sobre isso, né? Você foi até Brasília para receber isso, ou seja, o resultado de tudo que você fez, de todo o trabalho, como a gente está explicando, né? Eu fiz questão de dividir aí entre o trabalho do dia a dia do legislativo e esse trabalho político ali dentro da Câmara, né? Acabou gerando esse resultado para ti, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar em tela cheia para todo mundo ver. IBVG, né? O prêmio que eu recebi aqui lá na Câmara Municipal, lá em Brasília. Eu disse o seguinte: eu tenho certeza que esse resultado aqui não é só meu, Carlos. Eu acho que eu nem tenho a pretensão de ser melhor que todo mundo, muito pelo contrário. Esse resultado aqui é o resultado do trabalho da minha equipe do mandato, da equipe gestora da Câmara Municipal, diretores, assessores, enfim, gerentes da Câmara, encarregados, mas, ao mesmo tempo, também dos 21 vereadores que ajudaram nesse processo de economicidade cada vez mais, porque quando você vai fazer uma mudança, você imagina reformar a sua casa, né? Os moradores da casa, todo mundo tem que ficar se movimentando. Aqui foi assim. A gente teve que mudar os gabinetes de lugar, a gente teve que, né? Então, de vez em quando, todo mundo faz parte disso, né? Faz parte desse ambiente. Nós temos a reforma das esquadrias, a mesma coisa. Os vereadores tiveram que sair dos seus gabinetes para poder fazer essa reforma. Então, esse resultado é um prêmio para todos nós, né? É lógico que vem em nome do Pedrinho Bottaro, reconhecendo o nosso trabalho, né? E eu fiquei muito lisonjeado porque apenas 10 parlamentares do Brasil foram selecionados para receber o prêmio e eu fui um deles. Um prêmio onde já receberam governadores, senadores, deputados, né? Políticos do Brasil inteiro já receberam e eu estive em Brasília recebendo também. Eu acho que passei já por tantos. Eu estou na política desde 2004, né? Meu sonho de menino com 20 anos de idade era mudar o mundo, né? E aí depois eu perdi a eleição 3 vezes, ganhei na 4ª vez, sempre com votos altos, né? Uma votação alta, porém não tinha conseguido chegar na Câmara Municipal e consegui apenas em 2017. E de lá para cá ocupei vários cargos em posições de executivo, né? E também na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde me deram muitas experiências para hoje chegar aqui, né? E poder entender um pouco mais da prefeitura. Como é que funciona a prefeitura municipal? Como é que funciona as secretarias? Eu trabalhei na Prefeitura de Santo André como secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, secretário adjunto, como diretor de Cultura, também no Executivo Estadual, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde eu fui diretor de Parques Urbanos, junto com o secretário Bruno Covas. Então, hoje, eu tenho uma experiência um pouco maior de como funciona a Prefeitura, e aí trouxe essa experiência para a Câmara Municipal, e é por isso que hoje a gente consegue fazer, eu avalio que seja de forma positiva, essa gestão aqui à frente da Câmara Municipal. Antes de a gente falar sobre política, aqui só para finalizar, pegar aqui os comentários do pessoal. Ivonete Cunha desejando boa tarde. João Duarte, agradeço o vereador Pedrinho Bottaro pela implantação do programa Banho de Luz na Vila Assunção.
mais segurança para o nosso bairro. E imagino que deve chegar muitas demandas dessas para você, lógico, para todos os vereadores, né, de iluminação pública, porque sempre é um problema, sempre tem uma reclamação, tá mal iluminado, tá muito escuro, tá muito perigoso, imagino que chega Sim. muito para você, né? Eu criei uma plataforma digital, aliás, foi o primeiro vereador aqui de Santo André a criar um app próprio do mandato. Eu criei uma plataforma chamada somosparte.com.br, que é uma plataforma que permite você apresentar para os munícipes uma forma de você contribuir com o mandato. Então, você fazer um mandato colaborativo. Então, quem quiser acessar, você consegue mostrar aquilo que está sendo feito, né, dentro do seu mandato, mas ao mesmo tempo também trazer demandas. Então, depois, se você quiser passar o endereço para o pessoal, é isso aí, ó. Eu ia compartilhar também, somos parte, tá vendo? Uma junção de propósitos que é transformar. Desce um pouquinho mais, Carlos. Olha, ó, ferramentas na palma da sua mão. É um aplicativo que você pode ver aí. Você acompanha votações, você marca reunião, você notifica problemas, e muitos problemas chegam através desse aplicativo. E o meu desejo realmente é setorizar, você chamar pessoas para diversos nichos dentro do mandato. Então, eu gosto de educação, então você participa do mandato do Pedrinho no eixo da educação. Eu gosto de assistência social, então você participa no mandato através da assistência social. Então, como o João Duarte colocou aí, zeladoria também é importante para o nosso mandato, por isso que eu criei essa plataforma, somosparte.com.br. Muito bem, o endereço já está aqui na caixa de comentários da nossa live, vai ficar logo depois do programa aí disponível para vocês entrarem lá, e lógico, se a gente fosse morador e morador de Santo André, mas até os moradores das demais cidades que podem cobrar dos vereadores ali qualquer iniciativa parecida, exatamente para a gente tentar ter um contato melhor com os parlamentares. O César de Carvalho, lá de Ribeirão Pires, parabéns pelo seu desempenho como presidente da Câmara de Santo André. Pode falar parabéns para ele, porque foi aniversário dele essa semana, a gente ficou muito feliz aí. César Carvalho, ele foi coordenador estadual do PSDB, né? É um cara fantástico, assim, um coordenador regional aqui, aliás, de todo o Grande ABC, mas também participou do executivo estadual do partido. É um cara fantástico que a gente tem. Aliás, ele me conhece desde criança, eu acho. Parabéns, então, César. Feliz aniversário, que esse ciclo seja maravilhoso para você. A Natália Rubinelli também desejando boa tarde, ela também te parabenizando, tem feito um excelente trabalho como vereador e presidente da Câmara. A Iendis Passos também parabenizando. Leandro Grassi, boa tarde, parabenizo o Pedrinho Bottaro pelo trabalho realizado, deixo a ele algumas questões. Quais foram as principais inovações e economias que garantiram a devolutiva do orçamento de Santo André para a Prefeitura de Santo André para esse ano? E qual foi o valor devolvido? O valor, o Pedrinho já falou, mas se quiser detalhar ali rapidamente, Pedrinho, tem as ações de gasto de papel, que você já relatou ali e tal, questões gráficas, mas teve mais alguma coisa que ajudou, potencializou nesse valor? Nós economizamos também, zeramos o número de horas extras, né, dos gabinetes e no administrativo da Câmara. A gente tem algumas horas extras para os guardas municipais que ficam aqui na Câmara. A gente economizou também no consumo de copos descartáveis. Eu implementei aqui material descartável em geral, implementei aqui a campanha Fora Copo, então não tem mais copo. O copo que a gente utiliza ainda é um de café, porque a gente ainda tem aqui, porque precisa gastar esses copos, né? Mas uma boa parte a gente já doou tudo para o executivo poder utilizar lá, né? Então foram algumas das coisas que a gente fez, né? E a gente tem ressignificado muitos contratos. Então a gente pega o contrato, vê a vantajosidade, aí manda fazer licitação de novo para poder sempre tentar conseguir aí os menores valores em cada contrato. Aliás, essa questão dos copos, né, que antes se pensava muito na questão econômica, né? Agora com a questão de higiene vai ser mais do que necessário, cada um ter o seu copo, cada um ter sua garrafinha, exatamente para não ficar dividindo, né? Principalmente nos locais que a gente pode fazer isso, né? Nem todo local dá para fazer isso, mas no lugar que pode evitar é sempre bom essa divisão. Eu dei esse exemplo para a equipe da Enel, quando esteve aqui na Câmara Municipal, e aí estava falando desses processos todos que nós estamos fazendo. Para você ter uma ideia, a Enel é uma multinacional
E aí a gente viu que eles usam um cartão. Cara, um cartão, é um copo de cartão biodegradável. Ele abre assim, você toma no papel. É uma coisa assim, é muito, muito além, né? Mas eu acho que a carta, a caneca já nos ajuda bastante já, e eu tenho incentivado que as pessoas façam uso dela. A questão principal é só não dividir a caneca com outras pessoas. Você tendo a sua caneca ali tranquilo, lava, beleza, dá para usar quantas vezes você quiser, né? A gente já está bem acostumado com isso. A Maria Lourdes também desejando, te parabenizando aí pelo Obrigado. trabalho, pegar comentários diferentes aqui. A Maria do Carmo também desejando boa tarde para todo mundo. Quem mais colocou aqui? A Adriana Muniz também desejando boa tarde. Acho que essa pessoa aqui, não sei se você conhece, Lúcia Botaro, também Minha tô mãe te... tá. Olha, ela tá viajando, viu? Ela tá no interior, tá descansando, tá de férias ali, mas tá acompanhando a gente. Então, parabéns aí pro Carlos que conseguiu trazer minha mãe aí. E obrigado, viu, mãe? Isso, ela que está participando aqui. Ela parou as férias dela para participar aqui e mandar o recado Legal, dela. agradeço. Zezé também parabenizando pela inovação. Adriana Muniz também, a questão de acessibilidade, né? Que os projetos de acessibilidade que promoveram na Câmara, que até faltou falar isso, né? Tem gente que fala que acessibilidade é só o fato de você entrar no legislativo, né? Mas tem gente que entra no legislativo e não sabe Não, de nada, ou não sabe para onde está indo. na verdade, E. na verdade, você sabe que, desculpa te cortar, Não, tudo bem. eu tô concorrendo com o Faustão. O Faustão que faz isso, né? Corta as pessoas. Na verdade, assim, acessibilidade é você se sentir inserido no meio, né? Você se sentir inserido no meio. Nem sempre quando você está em algum lugar você se sente bem recebido, né? O Jens Bisnaguinha, que escreveu aí para você, ele trabalha aqui no nosso gabinete, ele é assessor, ele sofreu um acidente em 2017, ele ficou paraplégico, está usando a cadeira de rodas, e aí isso virou uma chave assim na nossa cabeça muito grande, porque nós somos, Carlos, o resultado das nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas. Elas formam as nossas crenças. Você acredita naquilo que você, de fato, ali foi recebendo ao longo do tempo. Então, eu tive, por exemplo, uma perda gestacional em 2019. Nós sofremos muito com isso, e isso me fez a olhar para a questão do luto maternal e parental, o quanto isso mexe com as famílias, não só de Santo André, mas do Brasil inteiro, pessoas que ficam ali tristes, chateadas e não conseguem nem ressignificar a sua vida, não conseguem nem ter outro filho, né, outra filha para poder andar para frente. Então é uma questão muito crítica. A questão que aconteceu com o IENDES, isso mudou muito a nossa forma de pensar, por isso que a gente abriu muito esse leque aqui para acessibilidade dentro do legislativo, mas sobretudo o cara se sentir inserido. Quando o Samuel Dias veio aqui, ele virou vereador, né? Nós recebemos aquele impacto, né? Poxa, nós estamos tendo a primeira vez que um vereador cadeirante está aqui na Câmara Municipal. A Câmara já estava totalmente acessível, mas na forma hoje de votar, você já acompanhou tantas votações, nós temos aquela vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários fiquem em pé, mas ele é cadeirante, como é que ele vai ficar em pé? Entendeu? Então até a forma da gente votar, naquela ocasião eu tive que mudar, e eu falei para ele, cara, o que te deixa mais agradável para eu colocar em votação a forma, porque o regimento pede que seja essa frase. Então, tudo isso para o cara se sentir inserido, né? Se sentir inserido. Olha, hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade, a nossa tribuna é muito mais alta, então geralmente a pessoa que é cadeirante, ela fica na mesa diretora, né? Mas tem pessoas que querem ficar na tribuna, porque a tribuna é o momento que todo mundo... Por que eu não posso usar? Só porque eu sou diferente? Então, isso é incluir, né? Incluir é você garantir que a pessoa que não tem a deficiência, a pessoa que tem a deficiência possa fazer a mesma coisa, né? Nós domingo tivemos um projeto lá no Parque Central, aliás, no Parque Celso Daniel, um amigo que está trazendo de Santos um projeto chamado Impresso Minhas Pernas, que é justamente para você poder ressignificar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que não consegue correr, como é que eu consigo levar ele para correr junto comigo, nem que seja uma maratona um pouco menor, né? Nem que seja um caminho um pouco menor, enfim, mais um tempo menor, mas que ele possa ter a possibilidade de fazer a mesma coisa que se ele não tivesse aquele impedimento, ele faria, entendeu? Então isso pensar. Você sabe que nós chegamos agora 30 de novembro,
uma grande comemoração que a professora Cleide Bauab de Boquicha, aqui da Secretaria de Educação, ela comemorou a questão da Santo André Cidade Inclusiva, né? E aí, olha o tema, né? Eu me emocionei muito naquele discurso, porque a cidade inclusiva não deixa ninguém para trás. Cara, é muito forte isso, é muito pesado isso, porque como é que você deixa alguém para trás? Como é que a gente pode falar assim, não, eu vou e quem quiser vem comigo, quem não quiser fica. E aí quantas pessoas a gente deixa para trás? Às vezes na nossa família, às vezes a gente deixa para trás quando a gente se preocupa em curtir a vida com os amigos e esquece da família, você deixa a família para trás, ou quando você só pensa no trabalho e você deixa a família para trás, ou quando você só pensa na família e você deixa todo o resto para trás. Então, a nossa vida é uma roda gigante com vários eixos, vários pontos, e todos os pilares dessa vida precisam ter alta performance para a gente poder ter uma vida em plenitude, né? Então, como é que a gente pode falar de uma vida profissional, pelo menos na minha crença, e não ter esse sentimento e não ter a religiosidade em nível alto na minha vida, né? Onde é que fica Deus da minha história, né? Eu sei que tem alguns aí que com todo respeito, né, não acreditam nem em Deus, mas na minha vida isso é muito fundamental, então não dá para você deixar para trás. Para mim, isso é inclusão. A inclusão é a Câmara Municipal que não deixa ninguém para trás. É isso. Exatamente, né? E uma forma de valorizar todo mundo, né? Mais do que isso, né? Mais do que só dar acessibilidade, é valorizar a pessoa que está ali e dar voz para ela. No caso do Samuel, ele teve ali a oportunidade de ter a voz, mas a Câmara às vezes não está preparada para isso, N fatores. Às vezes é o fator físico mesmo da Câmara, às vezes uma Câmara não tem uma rampa, ou a mesa é muito alta, como você disse, ou às vezes é uma simples frase, que se você muda ali no regimento, já resolve um problemão para sempre, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem isso, quando palavras, por incrível que pareça, machucam. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas palavras realmente machucam e fazem grandes estragos, por isso a gente tem que tomar certo cuidado. E Pedrinho, para a gente só encaminhar aqui para o final, só duas situações. Primeiro, uma questão, infelizmente, foi reverberada ontem, né? Tinha acontecido no início do mês, mas foi reverberada ontem numa escola estadual. Eu sei que você é vereador, claro, não está exatamente no seu alcance político ali do seu cargo, mas é claro que você está de olho porque aconteceu em Santo André, né? Do professor que acabou circulando ali na Amaral Wagner como uma escola estadual de Santo André, vestido como da Ku Klux Klan, que é para quem não sabe, é um grupo americano de supremacia branca, racista, né? E ele circulou ali com os trajes desse grupo, foi afastado, está tendo manifestação nesse momento. Como é que chegou para você essa informação? Logicamente deve ter te causado um grande susto, mas você vê alguma coisa que a própria Câmara, os vereadores, ou exigir da Prefeitura que se possa fazer, mesmo que seja um caso em relação ao governo do Estado? Você sabe que ontem que me trouxe essa notícia, eu trabalhei o dia inteiro, tive várias reuniões. Ontem eu cheguei em casa, a minha esposa me contou isso. Ela falou, Pedrinho, ela acompanha muito a internet, ela é blogueira também, ela tá lá, tem um canal na internet também, então ela sempre, ela me trouxe essa informação. Eu fiquei bem impactado com isso, né? Falei, meu, cara, que notícia absurda é essa? Porque eu acho que a escola, ela precisa ser o espaço que estabeleça todas as garantias das crianças, dos adolescentes e nas universidades também. Eu acho que a gente, cara, tem muito tema importante, mas a escola não pode ser separatista, né? Tem acontecido isso, né? Infelizmente, em Santo André tem acontecido de tudo aqui, né, nas escolas. Então, não dá para você criar novos apartheids, né? Novos apartheids, como nós vimos isso em episódios anteriores aí na história do mundo. Agora, como você bem colocou, o governo já afastou temporariamente. Eu acho que precisa servir de exemplo para os demais, porque quando eu sou totalmente... Veja bem, existe aquela questão da escola sem partido, né? Onde os professores não podem colocar o pensamento partidário, também religioso, enfim. Então, eu acho que é um problema você colocar, alguns professores, inclusive, apelidaram isso de lei da mordaça, né? Poxa, porque aí fica a critério do aluno, ele está com o celular na mão, eu achei que eu tô sendo induzido a alguma coisa, então grave, vou lá e processo o professor. Eu também acho de ruim isso, aliás, péssimo, né? Não só ruim, como péssimo.
porque o professor ele vai ficar todo o tempo ali, poxa, se eu falar isso aqui, será que vai ter uma interpretação dúbia? Isso aqui, será que os alunos vão interpretar assim ou assado? Porém, o extremo também não pode ser feito, né? O outro lado também não pode ser feito, quer dizer, você não pode também assumir uma posição, né, diferente e que representa muito, né? Que representa muito, porque às vezes você, só pelo fato de você estar ali vestido, representa muita coisa, né? Representa toda e sem falar nada, às vezes você não está xingando ninguém, às vezes passa um negro, você não está xingando ninguém, mas o fato de você estar ali, uma vestimenta, ou mesmo uma camiseta, né? Uma camiseta, eu odeio, né, tal coisa, eu não sei o que, então, como é que fica, né? Essa situação. Então, eu achei que a atitude foi muito sábia, né? Eu acho que requer reflexão, sim, aqui da Câmara Municipal e também da Secretaria de Educação, também do município de Santo André, além do Estado, que já teve esse posicionamento, né? A quem eu parabenizo pelo posicionamento, mas eu acho que essas discussões a gente tem que trazer sempre em loco, porque, assim, na verdade, lá fora só está acontecendo aquilo que já acontece muitas vezes no nosso ambiente familiar. Essa pessoa reproduziu dentro da escola uma coisa que muitas vezes ele já faz dentro de casa, né? Eu sempre falo que educação, ética, moralidade está dentro de casa, isso é berço, né? Eu não vou, eu vou votar em alguém, eu ainda acredito que o cara não vira ladrão porque ele virou político, não, ele já era ladrão antes, ele já tinha desvio de conduta, de caráter, antes de ser eleito, né? A mesma coisa outras profissões, né? Pessoas que são pedófilas, pessoas que abusam dos outros, pessoas que abusam de forma também psicológica, né? Enfim, tantos outros tipos de abuso. Então, eu ainda acredito que isso é uma questão de berço. Então, essa pessoa, com certeza, ela pode ter sido afastada dentro da escola, mas a gente tem que olhar com muita atenção essa pessoa, porque isso que ele fez representa muita coisa. Agora, sim, mas ele não tem direito de representar aquilo que ele pensa? Tem direito de representar, desde que não interfira no caminhar do outro. Então, isso a gente sabe que interfere bastante, porque isso denigre muito, principalmente quem já venceu tantas dificuldades, que é o caso da comunidade negra também, que tem sofrido muito com que já sofreu, né, historicamente, e ainda sofre, né, tantos preconceitos. É aquela coisa, né? Liberdade de expressão não significa liberdade para ser preconceituoso com quem quer que seja. Nem questão racial, religiosa, de orientação sexual, não importa, né? Você não tem esse direito, né? Não está escrito isso no processo da liberdade de expressão. Então, realmente, foi clara a decisão do governo do estado de afastar prontamente esse professor. E, claro, lógico que a comunidade quer mais do que isso, quer a exoneração dele e tudo mais. Tem todo um regramento, né? O governo do estado está preso às regras. Tem que ter toda a questão administrativa primeiro e tudo mais, mas esperamos que isso nunca mais aconteça, porque realmente é assustador num país como o nosso você ter um professor, que devia ser um exemplo para os alunos, acabar se colocando num processo de racismo puro, como você disse. Ele não precisou dizer, mas só o fato dele se vestir daquela forma já demonstrou todo o racismo que ele tem, né? Existem situações que até as pessoas falam, você vê que no caso, por exemplo, quando você discute das pessoas que são homossexuais, né? Sempre tem aquela pessoa que conta para você, não, mas eu não tenho preconceito, porque na minha família tem o fulano, meu vizinho, meu melhor amigo, meu não sei o que, todo mundo sempre tem uma historinha para contar, né? E infelizmente a gente percebe também, mas a sua atitude, o que a sua atitude demonstra? Porque você pode ter 500 mil pessoas que você conhece, mas a sua atitude no dia a dia qual é? É de respeito? Como é o seu olhar? Como é a sua palavra? Porque eu sempre falo que você traz a pessoa atrás de você põe na frente ou você põe aqui, ó, do lado, ombro a ombro. Então, quer dizer, a pessoa que tem o mesmo empoderamento que eu, talvez a mesma condição econômica que eu ponho aqui do lado. Aquela outra pessoa que eu acho que nem tanto, eu ponho para trás, né? Então, existe uma coisa intrínseca dentro do universo da nossa sociedade, que as suas atitudes que mostram a diferença de realmente quem você é. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente lá na Câmara dos Deputados em Brasília, por conta da pandemia, enfim, tinha restaurante lá que estava servindo lá, não com a totalidade, nós resolvemos comprar um Marmitex num restaurante dentro da Câmara dos Deputados. E aí, depois que eu comprei o Marmitex, eu falei, cara, e agora? Temos um segundo problema, onde que eu vou almoçar?
E aí me falaram, olha, tem lá um refeitório lá, e era o refeitório das pessoas, dos funcionários da Câmara Municipal, dos servidores operacionais, para você ter uma ideia. Pessoal com macacão, pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção. Quando a gente entrou lá com terno e gravata, as pessoas ficaram me olhando assim, né? Poxa, não, como assim? O cara terno e gravata entrando aqui para almoçar com a gente, e eu e meus assessores, a gente estava super bem, porque para a gente era um ambiente novo, mas para eles também era um ambiente novo, a gente está lá. Depois que eu senti, que eu até falei para a mulher do restaurante, eu falei, meu, aquele restaurante, não, lá a gente não, né, não é lá que as pessoas comem, enfim, a gente acabou caindo lá. Mas para a gente foi muito natural, a forma de tratá-los foi muito natural. Sabe por quê? Porque são pessoas dignas, são pessoas honestas, são pessoas que muitas vezes estão no nosso convívio familiar, são amigos, são pessoas idôneas. Não importa qual é a posição que essa pessoa ocupa na sociedade, qual é o cargo que ela ocupa. Eles ficaram mais incomodados com a gente do que a gente com eles, porque eles falaram, meu, porque a gente de fato estava engravatado, tudo, eles acharam estranho alguém estar ali dessa forma. Mas para mim não, para mim foi super natural. E é esse tipo de inclusão que eu estava dizendo para você agora, não é só acessibilidade, isso que é, de fato, você se colocar no lugar do problema do outro, né? Eu sempre falo que Jesus, quando aquela mulher estava sendo apedrejada, ele abaixou-se na posição dela, né? Da Maria Madalena, ele abaixou, ele não olhou de cima para baixo, ele abaixou, olhou no olho dela e escreveu no chão. Então, e disse, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Então, por que a nossa sociedade ainda tem gente, não, porque eu sou da extrema direita, porque eu sou da extrema esquerda, porque eu penso mais que você, porque eu já estudei 50 livros e você só leu 2. Poxa, não importa o quanto você é intelectual ou não, qual que é a sua posição, qual que é o seu time partidário, qual que é o seu time de futebol, enfim, o respeito, ele precisa acontecer. Nós estamos na véspera do ano de 2022, que todo mundo fala, um ano polêmico, né, que vai ser um ano de grandes discussões políticas, de fato vai ser. Agora, aquilo que a forma que eu vou discutir com a família, com os meus parentes, com a sociedade em geral, é isso que dá o tom daquilo que eu sou, né? Aquilo que eu fala mais de mim, né? Fala mais de mim do que outra coisa, porque da nossa boca sai aquilo que está cheio do nosso coração. Isso é bíblico, inclusive. Então, se eu xingo, se eu ofendo. Carlos, quantas vezes eu fui para a rua falar de política e as pessoas gritam, pô, vai para aquele lugar e vai não sei o quê, filho não sei do quê. Minha mãe já foi lembrada muitas vezes. Mas eu não tenho culpa se a pessoa tem essa educação, a minha é diferente. Então eu geralmente respondo, olha, Deus te abençoe também. A pessoa fica até impactada. Por quê? Porque é isso, a gente precisa arranjar limites. O prefeito Paulo Serra tem feito muito isso, a Ana Carolina Barreto Serra, você vê que, assim, cara, arrecadar 15 toneladas de alimento, né? Você mostrar, através do Natal Solidário, e a campanha toda que foi feita desde o 8 de abril desse ano, que é o aniversário da cidade de Santo André, a gente fazer uma campanha de solidariedade, de mostrar que existem outros valores melhores e maiores e mais importantes dentro do município, que é esse valor humano, esse valor de olhar no olho. Cara, eu fui numa formatura da Escola de Ouro Andreense, que é esse programa do Núcleo de Inovação Social da Ana Carolina. Cara, quando eu entreguei um certificado lá na mão de uma senhora, ela pegou e falou assim para mim, e para a Ana Carolina do lado, esse é o primeiro diploma da minha vida. Agora eu posso trabalhar, agora eu posso fazer, agora eu posso, sabe? Então, isso é emblemático para a gente, sabe? Então, eu acho que esses valores é o que a gente tem que mudar na nossa sociedade. Isso só parte de cada um de nós. Exatamente, né? Investir o nosso tempo em fazer alguma coisa que preste, né, para a comunidade e não ficar fazendo barbeiragem que nem acabou sendo feita, mas estamos de olho, claro, em toda essa situação. E, Pedrinho, só para fechar em relação à política, como é que você viu toda essa questão das prévias do PSDB, não só como resultado, mas o pós-prévias, né? Porque estava todo mundo muito preocupado com isso, né? Será que o PSDB vai se unir depois de como foram essas prévias? Pelo menos quem via de fora via um prega para capar gigantesco, né? Ridículo, né? Ridículo. Então, para você, o que fica dessas prévias? Você acha que vai ter mesmo união do partido em torno do nome do João Dória? Cara, falando bem a verdade, eu me decepcionei, não com o resultado das prévias, eu me decepcionei com o PSDB, que a gente fala tanto da social-democracia e fala tanto de diálogo,
e de repente, cara, você vê grupos ali do WhatsApp se degladiando, pessoas que se conhecem, sabe? Você coloca a sua posição e tem outro que critica. Ah, porque eu sou a favor do Dória, vem outro que critica, eu sou a favor do Eduardo Leite, vem outro de baixo. Porque não é só a crítica pela crítica, porque isso você tem que estar aberto para isso, nós somos pessoas públicas, e aí qualquer ser humano tem que estar aberto para qualquer tipo de crítica, porém, aquela ofensiva, sabe? Dizendo, olha, agora mesmo nós tivemos um episódio do ex-governador Geraldo Alckmin deixar o PSDB, ele avaliou que deveria deixar, então que deixe, que vai com Deus, que siga, se ele acha que o caminho dele é melhor que seja esse, sabe? Mas eu não vou criticar as ações que o Geraldo fez, que eu conheço quais são as ações que o Geraldo fez, por conta dele ter tido a opção de sair, por ele querer sair, porque ele entendeu que é melhor que ele saia do partido. Então, quem sou eu para julgar? Não desabona o trabalho do cara até aqui, né? A mesma coisa. Então, eu fiquei muito decepcionado com isso mesmo, confesso a você. Porém, também assim, passou, vamos de cara erguida, vamos lá para frente, vamos trabalhar para a gente poder colocar de forma, não a política partidária apenas nos entes federativos, seja em Brasília, seja no governo do estado, seja aqui na Câmara Municipal, porque eu acho que nós somos muito maiores do que qualquer sigla partidária. Eu sempre falo, não é o partido que faz as pessoas fazem o partido. Agora, de verdade, quando você vê grupos ali se batendo, brigando, se degladiando, é muito triste isso. Domingo eu tive uma confraternização dos meus assessores aqui, do nosso grupo do mandato, teve vereador de outro partido, que é de oposição ao governo, estava lá também, apareceu, Pedrinho, fiz questão de vir aqui te cumprimentar. Para mim isso é muito legal, porque assim, eu quero ser conhecido cada vez mais como o cara do diálogo, o cara do respeito. Uma vez a imprensa, eu acho que até foi o RD que fez uma notinha em 2010, quando eu assumi aqui na Câmara, o Pedrinho é aquele cara do deixa disso, é aquele cara que põe panos quentes, é aquele cara que sabe conversar, mas por conta disso, eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu acho que a base da minha religião é o respeito às pessoas, é se colocar no lugar dos outros. Então, por que eu vou fazer diferente no meu trabalho, na minha família, vou fazer o trabalho em casa? Por que eu vou ser diferente? Então, realmente, infelizmente, eu acho que deixou muito a desejar o processo, né? O resultado, não estou falando do resultado, estou falando do processo. O processo eu acho que foi muito ruim, porque é o mesmo processo da pandemia, que a gente criticou muito. A falta de diálogo entre o governo federal e o governo do estado, o governo do estado com os municípios, os prefeitos, cada um indo para um lado, com exceção aqui das 7 cidades do ABC, que aí parabéns também para o consórcio municipal. O prefeito Paulo Serra fez um trabalho em conjunto muito forte com os demais prefeitos e todos aderiram muito bem isso, mas as relações ficaram muito ruins, muito craqueladas. Manda fechar a igreja sem você consultar as igrejas, né? Manda fechar o comércio sem você... Você se lembra, foi final de 2020, cancelou o Natal, na véspera do Natal. Tipo, olha, gente, você que fechou contrato de restaurante, contrato de ceia de Natal para amanhã, cara, cancela porque não vai ter mais, porque o restaurante está fechado. E aí, você que é empreendedor, que já gastou dinheiro para poder contratar, porque é tudo convite vendido, como é que fica essa falta de diálogo? Então, aqui em Santo André, eu ainda sonho com cada vez mais essa estrutura. Sexta-feira a gente teve lá no CREA, eu e o prefeito Paulo Serra. Então eu sonho que a gente possa conversar a CISA, CREA, a CIESP, sindicatos, OAB, todas as entidades, né, seja da sociedade civil ou seja entidades públicas, Ministério Público, Judiciário, Executivo, Legislativo. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa olhar aquilo que nos une, e o que nos une é o bem da nossa população. E a gente precisa olhar e ver aquilo que converge, e o que não converge, tudo bem, a gente vê o que eu posso adaptar, o que eu posso mudar, porque às vezes a verdade não está comigo, às vezes a verdade está com o outro, então eu preciso entender, né, o que o outro também pensa para poder formar a minha opinião. Eu não vou falar de você especificamente, mas você acredita numa debandada do PSDB? Porque o Geraldo Alckmin, lógico, foi mais fácil, ele não tem cargo político, então é muito mais tranquilo para ele deixar o partido, como aconteceu com o ex-deputado Pedro Tobias, que também deixou, basicamente, no dia seguinte, a legenda. Você vê que pode haver uma debandada literalmente por causa do que aconteceu
nas prévias do formato que aconteceu as prévias, ou você acha que agora vai ser um momento que vai todo mundo respirar mais um pouco, vai dar mais tempo de pensar, e aí mesmo na janela de março, todo mundo vai ficar mais tranquilo e se manter no partido? Eu acho que assim, obviamente que tem aquelas pessoas, aqueles políticos que têm uma afinidade maior com o ex-governador, com o Geraldo, e por conta disso também tiveram uma afinidade maior com o Eduardo Leite, que eram pessoas que estavam ali mais ligadas ali nesse processo das prévias, né? Eu acredito que vai ter mudança sim, eu não diria debandada, um grande volume de pessoas, até porque principalmente aqui em São Paulo, o governador João Dória conseguiu conquistar o apoio de grande parte dos deputados, tanto da Câmara Federal como aqui na Assembleia Legislativa. E assim foi também com vários vereadores aí do estado de São Paulo, né? Eu não acho que teria essa... Os mandatários têm um problema, né? Quando você sai, você está sujeito a pedirem sua cadeira, enfim. Então, o seu mandato está atrelado diretamente ao partido. Então, você não consegue fazer uma coisa diferente. Porém, o que a gente pede é o empenho também das pessoas para que defendam as bandeiras do partido, até o quanto você continuar no partido que você defenda as bandeiras, porque não adianta. Eu já vi aqui, às vezes já vi gente assim: olha, gente, eu estou no partido, mas eu não sou partidário. Cara, eu acho que assim, você pode ser partidário, tem que ser. Eu posso ser aberto a outros pensamentos, a outras ideologias, a outras discussões. Ok, mas você defende um partido, você está ali, né? Porque você acredita de fato. Então você tem que defender aqueles valores e aquelas bandeiras. É fato, né? Eu não acho que vai ter uma grande mudança, até porque aqueles que não são mandatários já estão saindo ao longo do tempo agora, né? Acompanhando o ex-governador Geraldo Alckmin. Mas eu acho que para se pensar, 2024 está aí também, quando há a janela também para os vereadores, né, fazerem as mudanças. Então, obviamente que também alguns têm interesse na sua carreira política, né, interesse em, de repente, ocupar voos maiores, né. Eu estou aqui no time do prefeito Paulo Serra, sempre falo isso, acho que ele é um grande líder da cidade, né, é um cara que nos ajuda muito a pensar, né, o ano que vem não pretendo ser candidato a deputado, né, agora... também não posso me furtar ao diálogo e ao debate de discutir a Santo André 2030, a Santo André que nós queremos, né? Nós aqui no nosso mandato, eu trabalho muito a questão dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis promovidos pela ONU, né? Como é que eu discuto os 17 ODS pensando no futuro e não discuto o futuro da minha cidade? Então, assim, eu preciso, uma situação sine qua non, eu preciso discutir isso. Seja qual for o cargo que eu vou ocupar, né? Se for vereador, se for outro cargo, prefeito, vice, enfim, na linha sucessória do prefeito Paulo Serra, não importa, mas eu preciso estar nessa discussão, porque tenho 38 anos de idade, estou trabalhando nos ODS pensando no futuro, quero deixar uma boa cidade para o meu filho, que tem 1 ano e 2 meses, então eu preciso estar nesse contexto para poder não deixar a nossa cidade na mão de oportunistas e aproveitadores. Geraldo Alckmin me disse uma vez, em 2006, eu tinha 22 anos de idade, eu estava lá no gabinete dele, e aí ele era governador do estado de São Paulo, e aí eu disse, quando eu falei para ele da minha história, ele falou: Pedrinho, a política precisa ser ocupada por pessoas de bens, senão será ocupada por oportunistas e aproveitadores. E por isso que a gente tem que estar cada vez mais engajado. Mas hoje a gente tem um líder aí que tem nos ajudado muito a pensar sobre isso. O prefeito Paulo Serra já me garantiu que a gente vai sentar para poder discutir isso junto também. A situação partidária, a situação do futuro de Santo André, a situação do ano que vem, inclusive, né? Eu já fiz um pedido também para que a gente possa pensar essa Santo André 2030, né? Porque ele já tem trabalhado isso também aqui na cidade, né? Então é isso, a gente tá aí pensando o futuro realmente a Deus pertence, mas nós somos aí promotores também desse futuro, a gente precisa fazer a nossa parte. Exatamente. E só antes de encerrar, eu falei da mãe, né? A mãe já se fez presente no recinto. Outra pessoa que se fez presente é o senhor Pedro Bottaro, né? Parabéns, presidente, sempre se preocupando com os problemas da cidade, principalmente cuidando das pessoas. Isto é competência, preparo, trabalho e vocação. Pronto, família quase completa aqui, podemos dizer, se fazendo presente, Pedrinho. Cara, eu vim para cá hoje pensando
Justamente no meu pai, porque eles estão longe, eu disse para você que eles estão viajando, mas eu quinta-feira eu vou postar um TBT, eu e meu filho, né? E a gente só aprende a importância, quer dizer, você sabe a importância do seu pai, mas o seu pai é seu herói quando você se torna pai, né? Porque aí você começa a perceber quais foram as dificuldades também. Meu pai e minha mãe tiveram uma perda gestacional, né? O quanto isso significa para eles, a gente nunca soube. Minha mãe, eu já briguei em casa várias vezes. Minha mãe e meu pai, para não trazer preocupação para a gente, eles ficam sempre escondendo aquilo que eles sentem, né? E às vezes a gente fica querendo saber mesmo. Poxa, você quer participar? Outro dia eu falei para eles, gente, tragam problemas. Aí minha mãe quer me poupar, porque sabe que a gente tem tanto problema aqui. Mas quando eu me tornei pai, hoje eu consigo ver com clareza o quanto você precisa se esforçar para ser pai. Então, eu fico imaginando que meu pai, quando a gente era criança, meu pai trabalhava durante o dia todo, estudava à noite, chegou a ter 2 empregos de uma vez só, manhã, tarde e noite, e aí, às vezes, ainda cuidar dos filhos e ainda brincar, garantir educação e saúde para todos. Então, hoje, com meu filho, eu consigo ver muito isso. Meu pai, ele foi candidato em 89 aqui em Santo André, é um dos fundadores do PSDB aqui, foi vereador, foi candidato a vereador. Depois, quando eu decidi ser candidato a vereador em 2004, a priori ele disse, olha, melhor você não ser, porque política é muito ruim, é difícil, não sei o quê. Eu disse que a primeira eleição eu ganhei em casa, porque eu tive que convencer meu pai e minha mãe. Até hoje minha mãe não está convencida disso ainda, porque ela sabe das dificuldades, então, mas eu falo para os dois, olha, evita de ir lá na prefeitura, evita de ir lá no Paço Municipal, porque às vezes eles vêm aqui, vê o pessoal nervoso, e aí fica preocupado com a gente, né? Preocupado comigo também. Poxa, meu filho não merecia isso, etc e tal. Mas hoje eu tenho clareza que eles torcem muito por mim aqui, né? Pelo trabalho que a gente tem feito. Aqui em Santo André, meu pai e minha mãe acompanham diretamente aqui o nosso mandato. De vez em quando eles trazem algumas situações que têm acontecido, falam para mim, Pedrinho, olha, tem tal situação que está acontecendo. Então, participam muito da minha vida. Então, eu quero aproveitar, Carlos, desculpa me alongar no tempo aí, Por favor. mas aproveitar e mandar esse grande abraço para eles, né? Minha mãe vai passar por um processo cirúrgico agora no início do ano, né? Que a gente fica um pouco tenso, um pouco preocupado com tudo isso, mas a gente sabe que eles estão ali firmes e fortes acompanhando todo o nosso trabalho, né? Apesar das minhas dificuldades. Esse ano, acho que aconteceram 2 coisas emblemáticas recentemente, né? Vou te mostrar aqui, ó. Vou até colocar em tela cheia para... Aquele cara ali, ó, o Bruno Covas, faleceu e ele nos deu uma experiência muito grande, né? O Bruno Covas, ele sempre foi um cara batalhador, um cara que trabalhou muito, cuidando das pessoas, né? Mas muitas vezes deixava a saúde para depois, a família para depois, e eu tenho tentado muito ressignificar tudo isso, né? Porque não é só trabalhar, não é só cuidar das pessoas, mas é cuidar da gente e também cuidar da nossa casa, né? A gente precisa estar bem. Então, a pandemia me ensinou muito isso, e o Bruno também, com tudo isso que aconteceu com ele, né? Também acabou sendo um exemplo, até na morte, o Bruno foi um exemplo para a gente. Então, Carlos, gratidão, obrigado a você, ao Ayrton, Ayrton Rezende, um grande cara também, uma pessoa muito importante, e a gente quer, independente de onde eu estiver, se é aqui, se é fora da política, se é em outro espaço, eu quero sempre ter a boa relação com a imprensa, principalmente com a RDTV, porque eu sei que vocês fazem um trabalho sério, não tem fake news, não tem uma imprensa, não é uma imprensa midiática, apenas caça like, caça audiência para poder fazer declarações bombásticas, muito pelo contrário, né? Vocês fazem um trabalho do jornalismo sério que eu prezo muito, então parabéns mesmo de verdade a todos vocês e para toda a nossa gente, um grande beijo do coração. Desejo um 2022 maravilhoso, com muitas oportunidades. Daqui a pouquinho, Carlos, 5 horas da tarde, eu vou inaugurar aqui o auditório da Câmara Municipal. É um auditório agora mais acessível também para as pessoas com deficiência. E nós vamos assinar uma minuta de convênio com 5 ou 6 universidades aqui de Santo André, que vão nos ajudar muito na Escola do Legislativo, o vereador José Nancy, que foi presidente da Câmara aqui, era muito amigo do meu pai, presidente da Câmara, um cara democrático, um cara que batalhava muito. Então, logo mais 5 horas da tarde, a gente vai estar aqui também inaugurando esse espaço, inaugurando também esses convênios com
às universidades aqui na Câmara Municipal. Obrigado, meu amigo. Obrigado você, Pedrinho Bottaro, presidente da Câmara de Santo André, pela paciência aqui, por ter atendido a gente. Que você tenha um belo final de ano aí com você e sua família, que tudo dê certo e que ano que vem a gente possa falar mais vezes e esperamos que sempre com notícias boas para o pessoal de Santo André. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, obrigado. Muito bem, pessoal. E como vocês sabem, né, a entrevista completa segue aqui nas nossas redes sociais, facebook.com/Jornal Repórter Diário, no youtube.com/Repórter Diário, Twitter e Instagram, @Repórter Diário. A entrevista segue na íntegra, sem corte, sem nada, para você ver, rever quantas vezes você quiser e, claro, compartilhar com os amigos, compartilhar com a família, compartilhar com um grupo de moradores aí do seu bairro, sempre levando aí as informações de forma completa para todo mundo. O RDTV volta amanhã, a gente tem 2 RDTVs marcados amanhã, a princípio, 9 da manhã, com o Leandro Prearo, reitor da USCS, e às 18 horas o RD Momento Econômico com o pessoal do 1º de maio de Santo André, falando um pouco sobre esse ano, como é que foi passar por essa pandemia toda, todo esse processo. Então a gente vai trazer isso no RDTV às 18 horas, no RD Momento Econômico. Por isso, fique ligado nas nossas redes sociais e, claro, fique ligado no nosso site reporterdiario.com.br, que tem todas as informações. Agradecer a todo mundo que também participou do nosso chat aqui na Casa de Comentários, mandando seu recado, mandando sua pergunta, muitos aqui parabenizando o Pedrinho Bottaro em relação ao trabalho dele, desejando muito boa sorte, aí, um bom final de ano para todo mundo. Então, obrigado aí ao pessoal que participou, um grande abraço, uma ótima tarde a todos, e como eu disse, reporterdiario.com.br é o caminho para você se informar melhor sobre o que acontece aqui na região do ABC. Um grande abraço, tchau! Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no Vestibular 2021 da Fundação Santo André.